De todos os evangelhos que narram o nascimento de Jesus, eu gosto de Lucas porque é o mais completo, né? Ele descreve com mais detalhes. E quando a gente começa a meditar nessa palavra, começa a meditar na situação de Maria, a gente começa a perceber algumas coisas. Eu quero chamar a atenção das irmãs para alguns aspectos dessa palavra, para alguns aspectos da vida de Maria. E o primeiro aspecto que eu quero chamar a atenção das irmãs aqui é que na vida daquele e daquela que confia no Senhor não existe coincidência. Existe sim a providência divina para a vida daqueles que confiam em Deus. Quando a gente observa que Maria, e a gente se volta agora para Maria, a pessoa, olha, a Iracema já me deu horário aqui para não falar demais. Então, quando a gente começa a observar aqui a vida de Maria, e todos nós aqui conhecemos a vida de Maria desde muito cedo, aquele que foi do catolicismo, desde lá da primeira comunhão, já vou falar já. E a gente começa a observar que a vida de Maria ela não foi fácil. Embora hoje se pregue que ela é uma santa, que ela é endeusada, idolatrada, a vida de Maria não foi fácil. Maria, enquanto mulher, enquanto pessoa, ela enfrentou muitas dificuldades. Aí vocês imaginam que naquele tempo, o casamento judaico, ele acontecia em 3 ocasiões. Eram 3 etapas para o casamento. Primeiro, se fazia o compromisso, né, era assumido um compromisso, muitas vezes entre os pais, com os filhos ainda pequenos, era assumido o compromisso. Olha, teu filho vai casar com minha filha. Já havia ali um compromisso. Depois, quando estes ficavam maiores da idade de casar, era firmado novamente esse compromisso, que hoje nós chamamos de noivado. E aí, esse período de noivado, que durava 1 ano, era o momento da preparação para o casamento em si. Mas esse compromisso já era um compromisso irrevogável que não podia ser desfeito. E quando o anjo aparece ali a Maria, Maria estava nesse período. Já havia sido firmado o compromisso com José e eles estavam aguardando a realização das bodas. Então, por isso a palavra diz Maria estava desposada com José. Mas os dois ainda não viviam juntos porque estavam nesse período de preparação para que o casamento em si fosse realizado. E aí a gente se volta ali para Maria, uma moça jovem, nova, possivelmente muito bonita, e ela pensava, eu vou fazer meu casamento, vou bordar o vestido, vou convidar tais e tais, e ela estava naquele momento de preparação para realizar esse compromisso. Ela tinha planos, José tinha planos para fazer esse casamento acontecer, porque era o costume, toda moça naquele tempo, ela sonhava com esse momento. A família desejava esse momento, porque era um momento de grande comunhão e alegria. E ali, quando Maria estava nessa preparação, tudo na vida dela foi mudado. Toda a história dela foi mudada. Porque, embora nasce do Senhor, todos nós façamos planos, como está escrito lá em Provérbios 16, 1, o coração do homem, toda mulher, pode fazer planos, mas a resposta sempre vem de Deus. Todos nós que estamos aqui temos planos, temos projetos, temos sonhos, temos objetivos, mas para além disso a gente precisa não só crer, mas saber que há um Deus vivo no céu que no momento pode mudar toda essa situação, pode mudar toda essa história. E foi isso que aconteceu ali na vida de Maria. E ali o anjo aparece, e nós lemos aí em Lucas, e ele diz, salve abençoada, porque foi achar graça em ti. E ela ficou sem entender, porque era uma moça simples, ela não tinha muito entendimento, conhecimento, e ela fica pensando, o que vem ser isso, quem é esse homem? E aí ele se apresenta como o anjo de Deus, Gabriel, e diz que ela foi escolhida para conceber. Então, quando a gente observa essa situação, a gente vê que todos aqueles planos que Maria fizeram ali, toda a intenção que ela tinha, todo aquele preparativo que ela pensava em fazer, tudo isso foi mudado, tudo isso foi transformado. E o que a gente observa aqui foi a disposição de Maria em aceitar a vontade de Deus. Percebe que pela palavra Maria diz assim, mas como pode ser isso se não tem conhecido a homem algum? Ela sabia, eu sou moça pura, eu nunca tive homem nenhum, como é que isso vai acontecer? O anjo disse, não te preocupe, porque o que em ti vai ser gerado é pela virtude do Espírito.
Maria não questionou. Maria não se indignou. Maria não reclamou. Ela simplesmente aceitou. Será que vocês estão dispostos a aceitar a vontade do Senhor? A aceitar o querer de Deus para as nossas vidas? E aí, eu estou conversando com o pastor lá no trabalho, falando, ele falou assim, mas Deus tem obra na vida dela. Eu falei, realmente, Deus tem obra na vida de todos nós, Deus tem chamado na vida de todos nós. Mas muitos resistem. Muitos resistem ao chamado de Deus. Porque acham que o nosso querer, que a nossa vontade é melhor, que os nossos planos são melhores, que os nossos pensamentos são melhores. Porque a gente é humano, a gente é falho, a gente só consegue chegar ao que está diante do nosso nariz, que está aqui no mundo físico. E a gente, nossa tendência é questionar, nossa tendência é resistir. Então Deus fala assim, olha, eu te quero, Aline, na minha obra. Eu te quero, Aline, fazendo a minha vontade. A Aline diz assim, mas Senhor, eu não posso sair do trabalho para fazer a tua obra sozinho, viu? Eu não posso sair do trabalho para ter a obra dele, porque o Senhor sabe, eu preciso de muita despesa de casa. Mas Aline, eu sou dono da prata e do ouro. Eu posso fazer tudo da tua vida. Mas, Senhor, minha filha está crescendo, eu preciso guardar dinheiro para a faculdade dela. E a nossa tendência natural é essa. A gente quer sempre dar um jeito, a gente quer sempre arrumar uma desculpa. Quando, na verdade, tudo que nós precisamos é confiar na providência de Deus. Porque o Deus que chama é o Deus também que garante. Então, a gente precisa se desprender para aceitar a vontade do Senhor. Não quer dizer literalmente que Deus não faça isso como exemplo que eu dei lá, só para que os irmãos entendam. Porque Deus não é injusto, Deus conhece as nossas necessidades. Mas a gente precisa, como Maria, ter a boa vontade de aceitar. E nós vemos aí em Lucas que depois que o anjo fala com ela, ela falou, então sendo assim, que se cumpre em mim a vontade do Senhor. Então, naquele momento, Maria assumiu para si a responsabilidade de fazer a vontade de Deus. Aí eu falo para as irmãs, foi fácil para Maria? Aí a gente volta novamente para a realidade que Maria estava enfrentando. Ela tinha um noivo, ela estava preparando para um casamento, e de repente ela aparece grávida. Todo mundo sabia que ela ainda não estava oficialmente casada. E ela aparece grávida. Então, naquele momento, Maria não se preocupou e falou assim, olha, eu vou enfrentar o julgamento das pessoas. Eu vou enfrentar a desconfiança das pessoas. As pessoas vão me repudiar, eu corro risco até de ser apedrejada. E apesar disso, ser uma realidade naquele tempo, Maria ela não teve essa preocupação. Porque ela simplesmente confiou na vontade de Deus para a vida dela. E a gente observa, por que eu digo a vocês que não existe coincidência e sim providência na vida de quem confia no Senhor. Quando Maria ela se dispõe a fazer isso, isso também é cumprimento das profecias. Maria, embora não soubesse, lá atrás, mais de 400 anos antes, Isaías já tinha profetizado. Está lá no livro de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. Está lá em Isaías. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Maria não sabia. Mas aquilo que estava acontecendo naquele momento na vida dela, não era só uma coincidência. Era tão somente o cumprimento de um plano de Deus, o qual já tinha sido revelado lá atrás. Então, novamente, eu chamo a atenção dos irmãos para a importância de todos nós confiarmos nos planos de Deus. Porque embora num momento pareça difícil, embora num momento pareça impossível, embora num momento pareça que seja algo doloroso, triste, difícil de enfrentar, está tudo dentro dos planos de Deus. É cumprimento das promessas de Deus. Todos nós que estamos aqui temos promessas de Deus. Temos confiado, temos esperado com paciência, temos dado lugar ao Senhor para que essas promessas venham se cumprir. E ali, quando Maria ela fica sabendo dessa notícia, e ela sabe que Isabel está grávida, Isabel era prima de Maria, Maria imediatamente foi até a casa de Isabel. Ele disse que ela saiu daquela região onde ela morava, percorreu uma grande distância até a região das montanhas,
e foi até Isabel. E a Bíblia diz que quando ela chegou lá, que ela saudou Isabel, porque Maria tinha ficado muito feliz pela bênção que Isabel tinha recebido, porque ela sabia de todos notório que Isabel era estéril. E já avançada em idade, a Bíblia não diz, mas possivelmente ela tinha passado já dos 60, 70. E a Bíblia diz que ela era estéril. E quando Maria soube disso, Maria imediatamente partiu lá para a aldeia de Isabel, falou: eu vou dar um abraço na minha prima, porque eu fiquei feliz com ele. Mas nós temos que nos alegrar com a vitória dos nossos irmãos. Nós temos sido solidários aos nossos irmãos nos seus momentos de dificuldade, nos seus momentos de alegria. Maria, quando ela soube essa notícia, ela falou assim: olha, não vou lá não, porque lá é longe, o sol está quente, tem que percorrer uma grande distância. Ela não pensou nada disso, ela falou: eu vou dar um abraço na minha prima, porque eu estou feliz com ela. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E isso também estava dentro dos planos de Deus. Porque no momento em que Maria chegou, a Bíblia diz que Isabel foi tomada pelo Espírito Santo, porque a criança que estava no ventre de Isabel reconheceu ali a mãe do Salvador. Amados, Deus não faz nada por acaso. Não foi só porque Maria falou: eu vou ver Isabel, por isso não. Estava também nos planos de Deus. Porque enquanto Maria foi visitar Isabel, Deus também estava trabalhando no outro lado da situação que Maria estava enfrentando. Porque José sabia: Maria é minha noiva, mas eu nunca tive nada com ela. Como é que ela está grávida? E a Bíblia diz que José intentou, a Bíblia diz claramente que José, como era homem justo, intentou deixá-la secretamente. Quer dizer, eu vou só me afastar e não vou falar nada para não difamar. E enquanto Maria estava lá visitando Isabel, o Espírito de Deus fala novamente, o anjo aparece ali para José em sonhos e fala: olha, não temas receber Maria por mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Sabe o que a gente aprende, irmãos, nessa situação? É que enquanto a gente faz a vontade de Deus, Deus também trabalha em nosso favor. Aleluia. Agindo nas situações que nos preocupam, trabalhando nas situações que podem vir para nos ferir, para nos machucar, para nos abater. Porque Deus é cuidadoso, Deus é um Deus zeloso do seu povo. Embora no momento a gente não consiga enxergar, e aí eu falo novamente para os irmãos, é importante confiar, é importante crer. Aí João 13,7 vai dizer assim: olha, o que eu faço hoje, tu não entende. Claro, é difícil, no momento da prova, da luta, a gente olhar. Eu falo sempre que às vezes, quando a gente está na prova, na dificuldade, a gente ora, clama e parece que a oração não passa do telhado, parece que o céu é de bronze, porque a luta é tão grande que não permite nem a gente sentir a presença de Deus. Quantos aqui não passam por isso? É porque não é crente? Não, é porque a gente é humano. E a gente confia desconfiando. A gente espera desesperando. É natural, Deus entende. Mas enquanto a gente confia, enquanto dermos lugar ao Senhor, enquanto fizermos a vontade do Senhor, o Senhor trabalha também nessas situações. E João 17 vai dizer: olha, o que faço hoje? Não entende. Não, depois não entenderás. E ali Maria foi lá para a casa de Isabel, percorreu uma grande distância, não era só um dia, possivelmente era uma semana de viagem. Ela ficou lá alguns dias, quando ela retornou, ela já estava com 3 meses de gravidez. Mas Deus já tinha falado ao coração de José. José recebeu Maria como esposa e eles passaram a conviver. E foi feito de uma tal forma, porque tudo que Deus faz de forma completa. A Bíblia diz que José não a conheceu até que a criança nasceu, porque José também respeitou a vontade de Deus, respeitou aquele momento. Então, amados do Senhor, quando a gente busca Deus, quando a gente faz a vontade de Deus, Deus cuida de todos os outros aspectos da nossa vida. Lá no Salmo 37,5 vai dizer assim: olha, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E tudo mais, né, Paula? Ele fala. Entrega e confia. E tudo mais ele fará. Vocês acham que Maria não estava preocupada? A barriga vai crescer, essa criança vai nascer, ele vai fazer o quê? Mas enquanto ela estava lá, Deus estava trabalhando nessa coisa. E Maria volta e se casa com José.
E ali é divulgado naquele momento um censo que eles teriam que ir até Belém para poder fazer esse censo. E como José tinha nascido em Belém, cada um tinha que procurar a sua cidade de origem para participar desse recenseamento, assim diz a história da Bíblia. E eles tiveram que viajar, Maria já estava avançada de gravidez, e eles foram até Belém. E a gente pensa assim, mas isso tinha que acontecer naquele momento? Claro, porque a palavra do Senhor ela é fiel e verdadeira. Amado, se você tem uma promessa de Deus, confia que Deus vai cumprir. Nenhuma das palavras do Senhor cai em terra. Porque o Senhor não se esquece de nenhuma das suas promessas. Nós podemos até nos esquecer, mas o Senhor ele não esquece. Ele cumpre a sua promessa, ainda que muitos a tenham por tardio. Mas o tardio é porque a gente cansa de esperar e acha que não vai acontecer. Mas no tempo certo, é o tempo de Deus, ele cumpre a sua promessa. Então não foi também por acaso que aconteceu esse censo. Não foi coincidência. Porque lá em Miqueias 5:2 também vai dizer: e tu, Belém Efrata, que é pequena entre teus irmãos, mas de ti saiu o Salvador. Também era propósito de Deus que Jesus nascesse em Belém. E aconteceu isso para que se cumprisse a profecia. Então não foi coincidência, foi providência. Aleluia! E ali quando Jesus nasce ali em Belém, e a Bíblia diz que eles não acharam vaga na estrebaria, porque muitos tinham acorrido para a mesma situação, os hotéis, né, que chamavam as hospedarias daquele tempo, estavam tudo cheias. Mas isso também estava no propósito do Senhor. Porque o Filho de Deus, ele nasceu de forma simples, de forma humilde. E sabe o que a gente aprende, irmãos? O que nos faz grande não é o berço, não é a situação financeira. O que nos faz grande é a presença de Deus. Aleluia! É isso que nos torna grande, é isso que nos dá dignidade, é isso que nos dá caráter de pessoa cristã. Aleluia, Jesus. Não é a condição financeira, não é a estabilidade, mas o caráter de cristão. Jesus não precisava de nenhuma grandeza para ser grande, porque ele já nasceu Deus. Deus permitiu que ele nascesse ali naquela estrebaria. E foi colocado numa manjedoura que era o coxo de dar comida animal. E ela pegou ali no centro, colocou os pães e ali foi posto Jesus Cristo. Então, amados, não devemos nos preocupar com as riquezas, com as coisas grandes desse mundo. Não quer dizer que a gente não vai procurar o conforto e não vai procurar o melhor inteiro. Mas quer dizer que não é isso que vai nos fazer ser pessoas melhores. Nós seremos bons, nós seremos dignos enquanto tivermos a presença de Deus nas nossas vidas. Aleluia, Jesus. Então, quando Jesus estava ali em Belém, eles têm a notícia, né? Aí nós conhecemos a história que os magos eles foram até ali adorar e antes passaram por Jerusalém e Herodes, o rei daquele tempo, queria matar a Jesus. E aí, quando José tem notícia disso, o anjo de Deus também lhe aparece e fala para ele não retornar. E ali já vai Maria e José, e pega o menino e foge para o Egito. Olha, irmãos, que situação. Desde a antiguidade, lá nos tempos atrás de José, que é quando a Bíblia fala sobre o Egito, nós vemos que o Egito é um país pagão. Até hoje há todo um mistério envolvendo ali os faraós, né? E era uma nação idólatra, era uma nação de feiticeiros, porque eles davam muito valor, né, à magia negra, à feitiçaria, adoravam outros deuses, e vai Maria e José para aquela terra estranha. Aí eu fiquei pensando, Senhor, mas como Maria sofreu? Aí pega uma criancinha recém-nascida, ela ainda ali, né, tinha passado pelo processo do parto, e pega uma criancinha recém-nascida, e vai de novo para um país estranho, uma língua estranha, uma cultura estranha. Maria de novo passa por todo um processo de adaptação. Foi fácil? Não foi. E hoje, quando a gente olha, muitas vezes as pessoas endeusando Maria, esquece que Maria, enquanto ser humano, sofreu muito, passou uma vida muito difícil, de dificuldade. Mas em todos esses momentos nós vemos a resignação de Maria, a coragem de Maria, a fé que ela teve para que as promessas de Deus
porque para proteger aquela criança, eles foram para um país estranho. E foram ter que viver lá, até que aquele rei que queria a morte do menino fosse morto. Então, todas nós, quando nós olhamos para essas histórias, nós vemos que nossa vida não é vida de facilidade. E todos nós, enquanto estivermos nessa terra, vamos passar sim por situações difíceis. Vamos ter que enfrentar desafios, vamos ter que fazer escolhas. Maria escolheu fazer a vontade do Senhor. E desde esse momento, uma pessoa que vivia uma vida simples, uma aldeia pequena, vivendo ali aquele cotidianozinho, foi viver uma grande aventura. Foi para Belém, foi para o Egito, aí sai de novo do Egito, depois que aquele rei morre, e volta a morar em Nazaré. E aí também eu digo aos irmãos, não foi coincidência José ter escolhido Nazaré. Porque a Bíblia diz que Jesus seria chamado de Nazaré. Então também é cumprimento das promessas. Cumprimento das profecias. Não foi uma coincidência. Então saiba olhar. O que eu aprendo nisso é que a gente precisa olhar além da circunstância. A gente precisa olhar além daquilo que é visível só com os nossos olhos carnais. A gente precisa olhar um pouquinho mais adiante e mais que a gente não entenda confiar. Deus tem um propósito. Está no controle de Deus. José e Maria eram pobres. Eles não eram de família rica, de família abastada. A Bíblia diz que a profissão de José era carpinteiro. Ele era humilde. E aí a gente imagina quantas dificuldades eles passaram nessas mudanças. Cada lugarzinho que eles chegavam para construir de novo ali uma vida, para conseguir sobreviver. E a Bíblia não diz em nenhum momento que Maria reclamou dessa situação. Mas ela seguiu confiante. Porque o Senhor, Ele tem um propósito. E lá no livro de Oséias, no capítulo 11, versículo 1, ele vai dizer assim, olha, do Egito chamei o Êxodo. Foi o propósito de Deus também, que Maria e José fossem para o Egito. Porque já havia sido profetizado lá atrás que eles passariam por essa situação. Então, quando a gente observa as profecias que foram ditas a respeito de Jesus, a respeito da vida de Jesus, e o cumprimento delas no Novo Testamento, ainda que Maria e José não soubessem, eles estavam dentro dos planos de Deus. Eu e você estamos dentro dos planos de Deus. E até o que acontece de ruim nas nossas vidas, Deus transforma em algo bom. Não quer dizer com isso que a gente não vai chorar. Não quer dizer com isso que a gente não vai lamentar. Não quer dizer com isso que a gente não vai sofrer. Está lá no livro de Jó, capítulo 5, versículo 18, quando ele diz assim, olha, Deus abre a ferida e Ele mesmo liga. Quando Deus chamou Maria, e falou, Maria, tu vai ter um filho, vai ser a mãe do Salvador, Maria não sabia no que ela estava entrando. Mas Deus já tinha cada passo preparado. Embora ela não soubesse. Então Deus tem um plano para mim e para você. Deus tem um propósito com a minha vida e com a tua vida. Mas nós estamos dispostos a seguir com o roteiro de Deus. Estamos dispostos a fazer a vontade de Deus, como Maria estava. O segundo aspecto que eu chamo a atenção dos irmãos dessa palavra, o primeiro foi, não existe coincidência na vida de quem confia em Deus, e sim providência. O segundo aspecto é confiar sem entender. E esse é o segredo da vida do crente. Porque fé é isso, né, irmãos? Firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Está lá em Hebreus 11:1. Isso é fé. Confiar sem entender. E Maria sabia que essa criança nasceu com uma circunstância extraordinária, porque ela está a serviço de Deus. Ela não entendia, como hoje, pelo estudo da palavra, pela ação do Espírito Santo nas nossas vidas, nós entendemos. Mas naquele momento, Maria não entendia. No entanto, ela preferiu confiar. Tanto é que a palavra diz que quando o anjo expôs ali para ela aquele plano, ela diz, então, que cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Ela
confiou. Ela creu. Ela não só acreditou, mas ela deu lugar para que a obra de Deus se cumprisse. E muitas vezes também a gente crê. Muitas vezes também a gente confia. Mas a gente não quer abrir mão de nada. Aí eu fiquei refletindo, eu pensando comigo, eu falei assim, se Deus naquele momento tivesse falado com o anjo assim, olha, o anjo tivesse falado para a Maria, assim, olha Maria, tu não sabe não, mas eu sei. Tu vai ter que fugir para o Egito, essa criança vai nascer lá na estrebaria, tu vai ter que caminhar muito, porque tu vai fugir para o Egito, tu vai ficar em Belém, tu vai voltar para Nazaré, esse menino vai ser morto e crucificado. Será que Maria tinha aceitado? Se ela soubesse de tudo que Deus tinha preparado, se ela soubesse tudo que ela ia ter que passar nessa situação, mas nós glorificamos o Senhor, porque o Senhor, nosso Deus, Ele é misericordioso, né, Paulo? E nós damos só um passo de cada vez. Deus é bom, irmãos. Eu não canso de dizer que Deus é bom. Porque se nós soubéssemos o que ia acontecer, se Deus desse essa permissão, muitos de nós não estaríamos aqui. Porque a partir do momento que a gente faz o compromisso de servir a Deus, de andar com Deus, vamos observar, a vida é luta. Meu sobrinho pequenininho fala assim, a vida é luta em cima de batalha. Pequenininho diz isso, é luta em cima de batalha. E é assim a vida do crente. Vence uma hoje, aparece outra amanhã, não é só uma, vence de novo. Aí quando você pensa, venci, vem outra. E a vida do crente é assim. João 8:32, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Sabemos que quando estiver aqui, vamos passar pela aflição. Maria não sabia que ela ia passar, mas ela confiou. Ela acreditou. E esse é o segredo para nós vencermos as lutas dessa vida. Confiar mesmo quando nós não estamos entendendo. Acreditar mesmo quando nós não estamos vendo. Porque Deus é bom e Deus tem cuidado de nós. Aleluia. Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem. Não são algumas, são todas. Quando a gente confia em Deus, quando a gente dá lugar a Deus nas nossas vidas, Deus é tão bom, tão misericordioso. Eita Deus, é assim, irmão. Quando a gente confia em Deus, quando a gente dá lugar ao Senhor, vai acontecer. Deus pega até o que acontece de ruim e transforma em algo bom, para mostrar que Ele é Deus. E mostra aqueles que se levantam como inimigos teus, que Ele é Deus Todo-Poderoso. E ainda que por um momento tu sofra, no momento Ele te levanta. Porque Deus é filho. E todas as coisas cooperam para o bem. É fácil? Não é nada. Aí Judas vai lá, Jó vai lá dizer que ele abre a ferida e ele é ferida. E quando Deus abre a ferida, Deus não preocupa se a ferida é funda, se vai sangrar, se vai doer, se Maria ia chorar porque ela ia ficar longe da família dela, ela ia ficar longe dos amigos, ela ia ficar longe da família, o bebê de Isabel ia nascer, ela não ia ver. Deus não estava preocupado com isso. Ele abre a ferida, mas a Bíblia diz também que ele liga a ferida. Então ele permite a prova, mas ele também nos tira. Oh, glórias, aleluia. E mesmo sem saber desse princípio, Maria confiou. E ali quando Jesus nasce, ele cresce. E ali chega um momento, Maria e José, eles eram fiéis ao Senhor desde cedo, eles eram tementes a Deus. Não foi por um acaso que o anjo escolheu Maria. Vocês acham que desde sempre os olhos do Senhor não estavam ali sobre Maria para escolher para ser a mãe de Deus? Porque Maria era temente a Deus. Deus conhecia o coração de Maria. E a Bíblia diz que... Só falta 2 minutos. E a Bíblia diz que todos os anos eles iam até Jerusalém adorar. E ali chega um momento, vai até Jerusalém, adora, e quando estão voltando, caminharam o dia inteiro. E aí perceberam que Jesus não estava com eles. Pensaram assim, uma comitiva, a caravana é muito grande, eles viajavam em caravana, porque a estrada era perigosa, então ia bastante gente. E aí Jesus ali, eles acharam assim, não, Jesus está entre os nossos conhecidos, entre os nossos amigos. Mas Jesus não estava. Aí caminharam um dia inteiro para perceber que Jesus não estava.
se ilude achando que Jesus está na situação. Muitas vezes a gente se ilude achando que Jesus está provando a nossa condição. Muitas vezes a gente não se dá conta que esqueceu Jesus lá atrás. No caso de Maria, ela achou assim, olha, realmente todo mundo vai embora, e preparando tudo, e foi e achou que Jesus estava junto, porque a comitiva é muito grande. Pensou que estava indo, mas Jesus não estava. É porque não tinha comunhão? É porque não tinha cuidado? Não. Primeiro porque aprove a Deus ser assim. E também nos ensina que a gente precisa ter cuidado de cuidar daquilo que é precioso para Deus. Aleluia. Daquilo que é precioso nas nossas vidas. Porque vocês imaginam, Maria nesse tempo, ela não tinha só Jesus, ela já tinha os outros filhos. E aí a carga mais pesada é sempre da mulher, né? Em casa, quando meu marido vai sair, meu marido não está lá na moto. Eu saio desligando o ventilador, desligando a televisão, apagando luz. E ele já está lá montado na moto, está com a moto ligada, esperando. Naquele tempo não era diferente. Aí Maria vai embora, peraí, tem que arrumar aqui o resto da comida que sobrou, bora arrumar a sacola aqui, ajeitar, colocar nas mulas. E José vai em pé esperando. E Maria correndo. E Jesus ali pelo meio. Então ela achou que ele foi junto. E Jesus quer ficar no meio. E quando eles andam no caminho de dia e percebem, eles voltam lá atrás para ir buscar Jesus. Então você sabe o que é, amados? A gente reconhecer que por um momento a gente deixou de lado a presença do Senhor. Porque as lutas, as dificuldades dessas vidas tendem também a nos fazer isso. A achar que estamos com Jesus, quando na verdade não estamos. Quando na verdade nós deixamos ele lá atrás. Mas Deus é tão bom, tão misericordioso, que pelo seu Espírito também ele nos traz a consciência que precisamos nos certificar de que Jesus está conosco, de que Jesus está na nossa vida. E quando Maria e José eles vão atrás procurar, eles tinham perdido Jesus e eles vão atrás procurar, eles encontram Jesus no templo. E Jesus estava ali entre os doutores da lei, falando e discutindo com eles acerca das Escrituras. Mas Jesus, quem te ensinou isso? Jesus, como assim? E ele falou assim, me convém fazer a obra de meu Pai, daquele que me enviou. E aí os outros começaram a criticar, mas a Bíblia diz que Maria guardava essas palavras e meditava nelas em seu coração. Então Maria não entendia por que Jesus era diferente. Ela sabia todo o propósito, ela sabia como foi, mas ela não entendia porque Jesus era diferente. Mas ela falava, Deus tem algo na vida desse menino. E ela meditava na palavra do Senhor, ela era temente a Deus e ela guardava essas palavras no coração e ela ficava meditando nas promessas de Deus para a vida de Jesus. Então ela não entendia, mas ela via. Ela não sabia, mas ela confiava. Amados, eu e você, se nós confiarmos, já é o suficiente. Não precisa entender, não. Deixa Deus agir. Aleluia, Jesus. Deixa Deus agir. Glória a Deus. É difícil porque a gente tende a controlar. A nossa tendência humana é querer controlar as situações. A nossa tendência humana, né, gente, é querer tomar a rédea, tomar a frente e falar, é eu que tenho que fazer, é eu que tenho que ir, é eu que tenho que ser. Porque tu é assim. E tu não espera por ninguém, tu sabe, é eu, primeiro Deus e eu. E tu vai à frente e faz. Mas tem coisas que Deus quer fazer na tua vida. Aleluia. Que Deus quer cumprir. Glória a Deus. Aleluia. Porque Ele tem algo novo e algo diferente. Mas tu está no controle, tu não quer dar o controle para Deus. Não, Senhor. Até aqui eu vou contigo, mas daqui para cá eu vou. Até aqui eu faço a vontade, mas daqui para cá é eu. E a nossa tendência natural é essa. Porque a gente tende a acreditar naquilo que a gente vê, naquilo que a gente sabe, naquilo que a gente entende, naquilo que está diante dos nossos olhos, que são as circunstâncias que cabem no nosso entendimento. Aí às vezes eu vou uma pessoa lá para questionar porque a mãe morreu, e eu falei para ela, eu falei assim, minha filha, é mais fácil para você entender se eu te disser assim, olha, tua mãe morreu, porque a pressão dela subiu demais. Quando a pressão subiu muito, um vaso estourou lá no cérebro, faltou oxigênio, porque a pressão subiu muito, e aí houve um rompimento do vaso, e esse rompimento
E essa hemorragia ela não pode ser identificada com intimidade dele, por isso que o homem morreu. Se eu explicar isso, tu entende, porque é fato, é científico, é palpável, é comprovado pela lei, então você entende. Mais difícil é você aceitar que há um Deus no céu que tem o controle da vida na palma da mão. Aleluia. E há um Deus no céu que já determinou o dia e a hora que ela ia partir. E já determinou também em que circunstância isso ia ocorrer. E a gente é assim. A gente quer acreditar no que é palpável, no que é visível, no que é humano, no que pode provar. Porque essa é a nossa natureza, é o que cabe na nossa natureza. Mas a gente não deve preocupar com essas coisas, não. E é um Deus vivo no céu que tem controle sobre todas as coisas. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E a nossa vida na palma da mão. Mas a gente quer acreditar naquilo que a gente conhece, naquilo que a gente pensa. E Maria, ela não tinha essa preocupação, ela pensava, preocupada, mas ela falava assim: esse menino é de Deus. Deus que vai fazer algo na vida desse menino. Esse menino é de Deus. Eu não entendo, mas eu sei que Deus vai fazer. E aí, eu chamo a atenção de vocês para o último aspecto, que agora só tem 5 minutos. E o último aspecto aqui, sabe o que é, amados? É ver o cumprimento dessas promessas. Porque não há coincidência. Então precisa confiar nele, sem entender. E quando a gente confia sem entender, a gente vê o cumprimento das promessas de Deus nas nossas vidas. A gente vê a glória de Deus se manifestar nas nossas vidas. E quando Maria, ela começa a confiar nisso, a entender, e aí a gente percebe que começa a ser o ministério de Jesus, a gente vê que Maria, ela não queria aparecer, ela não queria glória para ela. Ao contrário do que o povo diz, Maria não queria glória para ela. Ela tão somente era companheira de Jesus. Assim como os discípulos, Maria estava sempre por perto. E ela pôde presenciar os milagres de Jesus. Ela viu cumprida ali as promessas de Deus na vida de Jesus. Ela estava presente quando aconteceu ali aquele primeiro milagre que foi lá nas bodas de Caná da Galileia. E ela sabia, esse menino é de Deus. E ali ela falou para os serventes, falou assim: olha, façam tudo o que ele vos disser. Ela falou: Jesus, acabou o vinho. Jesus já conhecia a intenção dela. E ela olha para o servente e falou: faça tudo quanto ele vos disser. Ela não queria aparecer, mas ela queria estar presente para Jesus. Presente para ver os milagres de Jesus. Então Maria, ela viu o cumprimento das promessas de Deus na vida de Jesus. Foi fácil para ela ver Jesus ser crucificado? Não foi, mas ela estava ali. E enquanto mãe, enquanto pessoas nessa terra, eu coloco de novo a dizer, os irmãos, nós passaremos por aflições, por momentos de tristeza. Assim também como teremos momentos de muita alegria e regozijo. Imagina a alegria de Maria quando Jesus transformou aquela água em vinho. E ela falou: isso é milagre. Isso é milagre, eu vi isso acontecer. Amado, se a gente der lugar ao Senhor, a gente vai ver milagre de Deus. A gente vai vivenciar milagre de Deus nas nossas vidas, porque o que é impossível Deus faz. E Maria viu isso acontecer. E ela estava ali presente, ela acompanhou todo o ministério de Jesus. E até o último momento, quando Jesus foi crucificado, ela estava ali presente. E a Bíblia diz que estavam ali presentes alguns dos irmãos, Maria, mãe de Jesus, e alguns dos discípulos. Então Maria, ela pode ver o cumprimento das promessas de Deus na vida de Jesus. E ela foi parte daquele plano para que essas promessas viessem se cumprir. Todos nós somos chamados, amados, para algo grande. Todos nós somos chamados para uma obra. Todos nós somos chamados a receber as promessas e as bênçãos de Deus. Nós precisamos nos descrever. Nos lançar de fato na presença do Senhor, confiando sem entender. Porque se a gente for procurar entender, a gente pode até matar a nossa fé. Jesus foi morto pelos fariseus, que conheciam as Escrituras, conheciam as profecias, e ainda assim mataram Jesus. Porque eles achavam, eles queriam agir segundo o seu entendimento. Aí a Bíblia diz
conhecimento do homem para Deus é loucura. A gente precisa confiar sem entender mesmo. Não tem como você entender. Tem que procurar confiar. Acreditar. E enquanto crente, o povo fala que a gente é doido mesmo, porque a gente confia e acredita em tanta coisa que eles dizem que é correto. E Deus tem falado tanto aos nossos corações, tem feito tanto nas nossas vidas, porque de fato o segredo é esse. Confiar sem entender. Para que a gente venha ver o cumprimento de Deus, nas promessas de Deus, nas nossas vidas. Tinha mais uma coisa que vai aqui anotado, não vou falar, não. Acho que Deus já falou que vai falar o coração de vocês. Então, amadas do Senhor, a gente pode aprender diversas lições aqui com a vida de Maria. E a primeira delas é se dispor para o Senhor. A gente precisa se dispor para o Senhor. Eu falo para Deus, Senhor, eu não sabe que eu não posso fazer nada. Tudo que eu tenho é só boa vontade. É só isso que eu tenho para o Senhor, boa vontade. Não tenho nada, eu só tenho boa vontade. Bora lá, bora visitar, bora pregar, bora. É só isso que eu tenho, não tenho mais nada. Deus não precisa de nada mesmo. Mas a gente precisa se dispor para o Senhor. Não é que a gente é alguma coisa, que a gente não é alguma coisa, mas Deus, pela misericórdia dele, nos capacita conforme a vontade dele. Então a gente precisa se dispor para o Senhor. Passar pela prova, passar pela dificuldade, sem questionar, sem murmurar, confiando que Deus tem propósito. Embora naquele momento a gente não veja, mas crendo. Deus tem um propósito. Aleluia, Jesus. Deus tem um propósito. Glória a Deus. Se a gente continuar confiando, a gente vê o propósito de Deus se cumprir. Porque quando a gente dá lugar ao Senhor, quando a gente entrega, eu repito novamente os irmãos, Salmo 37, 5, eu entrego para o meu Senhor, confia nele. E diz o salmista, dizendo, diz muito claro, e tudo o mais, ele faz. Então a gente precisa entregar, a gente precisa confiar, a gente precisa se dispor para o Senhor. E essas lições a gente vê na vida de Maria. Então que os irmãos possam meditar na vida dessa mulher de Deus, que merece o nosso respeito, que merece a nossa admiração, uma personagem importante na história do Evangelho. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, que o Espírito Santo continue falando ao coração das irmãs. Amém? Amém.